Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o que é a mumificação e como a mesma surgiu. Define-se como mumificação o fenômeno natural ou artificial de preservação de um corpo. Nesse processo, a putrefação ocorre vagarosamente ao longo de muitos e muitos anos. A ideia de manter um corpo em bom estado após a morte foi colocada em prática por diversas civilizações, como maias, incas e principalmente egípcios. Quimicamente falando, a mumificação é um procedimento realizado para tornar mais lento ou interromper o impiedoso processo de decomposição do corpo. Para alcançar esse objetivo, é fundamental, eliminar a ação das enzimas. Sim, e micro-organismos responsáveis pelo processo de privando-os da presença de água e também do ambiente químico que necessitam para atuar. A mumificação de um corpo pode acontecer de forma natural, desde que o ambiente onde o corpo está presente tenha condições favoráveis para a diminuição da velocidade da decomposição, além de condições extremas de calor como os desertos. Alta temperatura do solo, do local do sepultamento, são os fatores essenciais. As substâncias utilizadas na mumificação: naltrão, beltume, mirra, bálsamo de cédro e cominho, cera de abelha. E fora isso, tem as etapas do processo da mumificação, que não são nada fáceis. Os métodos de conservação de corpos utilizados atualmente. Há muito tempo, a sociedade não apresenta mais a preocupação em preservar o corpo de pessoas falecidas. Porém, muitas das vezes é necessária a preservação do corpo em virtude da distância entre o local do falecimento e o local onde o corpo será velado e enterrado. Uma das formas utilizadas de preservação é o embalsamento. Hoje em dia, utiliza-se formaldeído ou formol misturado com fenol, comum para conservar o corpo para o funeral. Essa mistura é injetada no organismo após a retirada de fluidos corporais como o sangue. Após a evaporação do formaldeído, começa a ocorrer a ação microbiana que causa a degradação do corpo. Ao longo da história, algumas técnicas de preservação ao longo prazo foram testadas e utilizadas. Sim, mas como os egípcios e por que usava-se tanto o processo de mumificação? Sim, na era egípcia, a mumificação era usada para conservar, ou seja, era uma maneira de ter o corpo ali preservado para o retorno daquela pessoa que morresse. Após a morte, ele teria ali o seu corpo preservado, porque o povo do Antigo Egito criou uma sociedade baseada na religiosidade e na crença de seus deuses. Os egípcios acreditavam na vida eterna após a morte e que o espírito do falecido só poderia ingressar nessa nova jornada se ele pudesse reconhecer seu próprio corpo. Dessa maneira, a mumificação era realizada com o intuito de preservar ao máximo o cadáver para que fosse reconhecido pelo espírito do falecido, garantindo o retorno do espírito ao respectivo original. A prática da mumificação era um rito de extrema importância na religião dos povos egípcios.